problema da igreja de Laodiceia era o quê? Eles eram mornos. Mornos. Igreja de Laodiceia, onde ela estava estabelecida, era uma terra muito abençoada, próspera, rica. Dava acesso às 3 capitais principais das grandes e mega cidades da Ásia Menor. Era uma cidade onde tinha águas, que elas água mornas, que eram medicinais, mas ela não servia para beber. Daquelas águas era extraído o material que eles faziam colírio, para curar inflamação nos olhos. Aquela cidade ela era rica porque ela tinha matéria-prima para fabricar roupa. E as roupas deles eram a moda daquela época. Principalmente roupas pretas, tingidas de preto. Laodiceia era uma cidade extremamente rica. Muito conceituada pelo governo, pelo nível de riqueza que ela tinha. A água era boa para o corpo, mas não prestava para beber. Aqui você já vê que o que tinha naquela cidade era bom para a carne, mas não servia para dar vida. Aquela igreja, de todas as outras igrejas, das 6 anteriores, tomaram repreensão, mas tinha alguma coisa a favor delas. Esta aqui foi a única que não teve nada ao favor dela. Só que tem uma coisa muito interessante que acontece aqui. Quando eu olho para a igreja de Laodiceia e eu comparo com Tiátira, com Sardes, igrejas que eram apostatas, que tinha Jezabel, Balaão, os nicolaítas, eram prostitutos, mas elas receberam um elogio. Mesmo com o nível de contaminação que tinha, receberam algum elogio. Laodiceia, você olha e não vê nenhuma doutrina de demônio. Eu não vejo aqui nem Jezabel aqui dentro dessa igreja. Tu não vê Leviatã, tu não vê Beelzebul, tu não vê nenhum diabo aqui. Nada. Você não vê prostituição, igual outras igrejas foram repreendidas, mas é a igreja que para ela era perfeita para suas próprias obras. Ela se achava que era perfeita. Por quê? Por causa da riqueza. O orgulho que tinha em Laodiceia foi o seu afundamento espiritual. É muito fácil uma igreja, quando ela enriquece muito, perder os seus olhos da humildade e da dependência de Deus. Pelos históricos do que eu já vi nessa nação, pelas histórias, porque todos que estão aqui não são bobos, são sábios, inteligentes, sabem muito bem o que nós estamos falando aqui. Nós vimos muito que enriqueceram, mas abandonaram o primeiro amor e as primeiras obras de justiça. Largaram o joelho no chão, passa a sentar em tronos de homens. Não se encurvam mais a Deus. Essa igreja era uma igreja desse tipo. Uma igreja que não necessitava de nada, nem de Deus. A sua prosperidade material iludia eles de uma tal forma que dava a eles a sensação, o conforto, que tudo que eles faziam, eles eram melhor do que os outros, porque eram ricos. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Presta atenção. Esmirna era uma igreja pobre, mas Deus fala, o Senhor Jesus fala assim: tu é pobre para o homem, mas tu é rico para mim. Aleluia. Tu és pobre, conheço a tua pobreza, mas tu és rico diante de mim. Aleluia. Tu és rico diante de mim. É isso. Ela guardou seu testemunho em meio à sua pobreza. Não abandonou sua fidelidade pela escassez, pela dor e sofrimento dela. Aí no Senhor alerta, vocês vão sofrer uma perseguição de 10 dias, vão colocar você na prisão, vocês vão ser mortos, vão ser perseguidos. Mantenha fiel, porque é o que venceu daria a coroa da vida.
Agora vem Laodiceia. Tu diz que é rico, que não te falta nada. A tradução original, vou falar para vocês. Miserável é desgraçado. Vocês são desgraçados. Sabe o que significa desgraçado? A ausência de tudo que é graça e que é virtude e bondade. Vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, nus, cegos. Vocês estão dizendo que enxerga, vocês são cegos. De todas as igrejas, com todos os problemas que as outras igrejas teve, esta não teve um elogio, só teve repreensão, embora não aparentava ter imoralidade sexual, não tinha doutrina de Balaão, Jezabel, Nicolaitas. Mas esta igreja fez algo que é abominável aos olhos do Altíssimo, que o Senhor avisou a Israel no capítulo 6 de Deuteronômios até o capítulo 9. Quando vocês entrarem na terra que eu darei a vocês pais por juramento, e se vocês no coração de vocês disser, pela força do meu braço, a conquistamos essas riquezas, e se esquecer do teu Deus, o teu Senhor, eu vou exterminar vocês da face da terra. Por que aquela igreja recebeu uma ameaça desse nível? Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eu já estou quase. Tem um enjoo, como já está vindo? Jesus estava tão enjoado que eu estou quase vomitando. Eu não suporto mais vocês. Ele não suportava mais a igreja de Laodiceia. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é o orgulho das riquezas. Porque foi por causa disso que o pecado original nasceu em Lúcifer. E Satanás trouxe essa iniquidade para o homem na terra. Ele se gloriou das riquezas. Começou a fazer comércio com as pedras preciosas que ele carregava. E qual foi a oferta do diabo para Jesus? Riquezas. Todos o reino. Poder. Só tem um espírito na Bíblia, na sua Bíblia, na minha Bíblia. Só tem um que consegue competir com a adoração que nós damos a Jesus. Mamon. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Só tem um único espírito na Bíblia que compete a adoração, e esse espírito estava em Laodiceia, roubando a adoração ao Altíssimo, ensinando o povo a ser rico, dizendo que isso é ser espiritual e ser santo. É o que muitas igrejas estão ensinando. Sucesso, riqueza, e o povo está pronto a ser vomitado. Eu nunca precisei ficar pregando princípio de riqueza, disso, aquilo, para prosperar. A fidelidade, o compromisso com a santa palavra me prosperou na minha vida. Ele me abriu inteligência. Não corri atrás do conhecimento do mundo. Ele diz, medite na minha lei dia e noite, então a minha palavra, ela te fará prosperar todos os teus caminhos. Aleluia! Nós temos que arrebentar esse espírito de Laodiceia que está assolando essa nação brasileira. Estamos vendo profeta baganhando em cima do altar, apóstolos baganhando em cima do altar por riquezas. Dinheiro. Usa um princípio, irmão, totalmente errado, contraditório, contrário à Bíblia. Pega Yom Kippur para ganhar dinheiro de um povo que não tem um pico de entendimento. Aí sabe por que eles fazem isso? A ausência de santidade, se sente condenado. A ausência da verdade. Acha que um dia no ano vai santificar eles, que eles vão receber um favor divino e tudo vai mudar na vida. Pelo amor de Deus, meu querido. Vai para a Bíblia, pela Jesus. O povo não lê Bíblia não. Pega Hebreus capítulo 9, 10 e 11. Acaba com o Kippur ali já. Será que o sacrifício de Cristo não é suficiente para te prosperar na terra, não? Será que o Cordeiro de Deus que derramou o Espírito Eterno em você não é suficiente? E o povo não sabe nem que é o Kippur. O Kippur é a celebração do dia do nascimento de Adão, meu querido. Como é que ele sabe que Adão nasceu aquele dia? Pelo amor de Deus.
Paulo diz para Tito, capítulo 2, afasta-se das fábulas judaicas, porque só corrompe, só distrai, só afasta o povo da verdade. Ele veio para todos os povos e línguas. Ele veio para todos os povos e línguas. Não é porque tu fala hebraico que tu é melhor do que ninguém não, meu querido. Eu prefiro ser gago, eu prefiro ser mudo, mas cheio do poder, do que ficar me gloriando na língua dos homens. Eu tenho a língua dos anjos, elevasse de caraia, lovereste calabacaia. Nem judeu sabe falar essas línguas, não tem? Pelo amor de Deus, irmão, até quando? Até quando, irmão? Até quando o povo vai cair no modismo? Mornos! Isso é ser morno. É misturar mudanismo com cristianismo. É pegar a mistura de judaísmo e tirar a graça e colocar obras de homens que aperfeiçoam na carne o que só pelo Espírito você pode. Ritualistas, deixaram de ser tradicionalista, aí inventa para o judaísmo, se tornam ritualistas. Coloca a na cabeça, toma um banhozinho de água, faz isso aqui, toma Santa Ceia todo dia para ver se vai ser mais santo. Pelo amor de Deus, você precisa da revelação do sangue do Cordeiro na tua consciência. Hebreus capítulo 9, versículo 5, ele derramou sangue na nossa consciência para nos purificar e nos dar uma nova consciência. Esse povo que não lê Bíblia, esse povo que quer sensacionalismo, quer mover as pessoas pelo aquilo que os olhos estão vendo que é fácil, mova o espírito delas na palavra que eu quero ver. A igreja precisa voltar para o verdadeiro fundamento da palavra, o verdadeiro evangelho. São mornos. Tem o fogo, derruba no poder, mas não exalta a palavra de Deus. Não dá a eles a palavra de Deus. Mornos. Quer dar poder do Espírito Santo de qualquer maneira, meu querido? Santifica o vaso primeiro, tudo o resto vai ser santo. A gente quer forçar alguém a crescer no Espírito, meu querido. Pega a tua Bíblia, vai de joelho no chão. Faz o que eu fiz anos da minha vida. Anos. Não precisei de um pai, de uma mãe, de um pastor para falar para mim, vai ler a Bíblia. Quando eu fui cheio do Espírito, o Espírito de vida e poder, ele me tomou minha mente e meu coração. Eu comecei a amar as Escrituras. Precisamos ter fidelidade. Substitui o fim pelo meio, pelo princípio correto. Vamos tentar fazer que essas pessoas sejam transformadas na força da nossa unção. Meu querido, se o povo não for para a palavra, nunca vai ser transformado. Pode cair no poder, pode fazer o que for. Isso tem um propósito. Mas não substitua o caminho. Não fique pegando atalho. Não seja morno. O morno se auto-justifica que tudo que está fazendo está certo. Se a igreja pelo menos fosse fria, teria até uma oportunidade de reconhecer a nossa posição de arrependimento. Se ele fosse quente, ele saiu na posição correta da santidade. Mas eram mornos. Fala, o morno não sabe o seu estado. É orgulhoso. É isso aí, o orgulhoso não sabe quem ele é. É orgulhoso. Eles eram mornos, orgulhosos na riqueza. Sabe por quê? Não sabia o seu verdadeiro estado. Não sabe se é quente ou se é frio, é morno. Eram os normalistas, humanistas. Vamos normalizar as coisas. Esse negócio do diabo ali é para fora. A gente que é rico, nós estamos acima do diabo. Não, você não precisa de muita oração, você precisa de muito dinheiro. É isso que eles pregavam. Você precisa vender bastante colírio, bastante roupa, fazer riqueza. Nós estamos muito bem, porque o governo está a nosso favor. Laodiceia não tinha uma perseguição contra ela, meu querido. Por que a igreja de Laodiceia não tinha perseguição? Porque ela era vendida ao governo. Por que certas igrejas não têm perseguição? Porque são vendidas ao governo. É vendida ao dinheiro, meu querido. Mas essas igrejas vão ser vomitadas se não se arrepender. Vão ser vomitadas se não se arrepender. Ele dá tempo para todos se arrepender. Mas de todas aquelas, de todas as outras 6, esta estava no limite. Se tem uma coisa que o Altíssimo não tolera, é adoração híbrida, mista, dentro da igreja. O povo vai na igreja para adorar o artista famoso. Compra um ingresso para ter as primeiras filas, para ficar perto do camarim.
Isso é híbrido, isso é diabólico, isso é mundano, isso é satânico, é o evangelho místico, de encantamento com as pessoas. É o sistema do mundo para atrair pessoas para dentro da igreja, meu querido. Alguém está comigo ou não? Desculpa se eu estou te falando uma verdade, mas essa verdade não é só para vocês aqui não, é para a nossa nação. A igreja brasileira precisa despertar, meu querido. Tem esses do entretenimento, mas tem os mornos na tradição. Esses aqui é terrível. Julgam os do entretenimento, dos movimentos de homens, mas não tem movimento do espírito. Esses aqui pegam o movimento do espírito e mesclam com a carne, vão ser julgados também, mornos. Os outros esquecem o Espírito Santo. Fica na tradição. Quer forçar a educação religiosa. Isto é bom, mas não transforma. Esse povo, se não voltar para a oração, para a verdadeira obra santa, faça a obra santa em você. Oração, jejum, proclamação, intercessão. Ei! É isso que te leva à revelação. É o que nós estamos precisando. A igreja primitiva nasceu de joelhos no chão, meu querido. E estavam todos reunidos em oração unanimemente, quando o Espírito desceu sobre eles. Aleluia! Aleluia! Eles clamaram e houve um terremoto porque estavam em oração. Todos foram cheios do Espírito e saíram anunciando a palavra com ousadia. Tá bom, chega, vou embora. Fala, morno. Os mornos não são frios ao ponto de abandonar sua igreja, suas carteirinhas de membros, ou abrir mão dos seus cultos litúrgicos. Se fosse, poderia se converter dos seus erros e excessos carnais e vir ao arrependimento. Porém, eles não eram crentes o bastante para queimar o resto do mundanismo e se arrepender do orgulho religioso das suas riquezas, nem justa o suficiente para entregar como oferta sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12. Não são frio nem quente. Isto é apostasia. Um crente apostata é pior do que um ateu blasfemo. Um crente morno traz mais prejuízo para o fundamento do evangelho do que um ateu que está lá fora contra o evangelho. Pois eles optam fazer tudo o que acham melhor que vem na cabeça. Orgulho religioso. Acha que pode acrescentar coisa na Bíblia. Riquezas. Já viu um homem tão soberbo em cima do altar? Tanta riqueza porque tem milhões na conta? É o querubim do altar. Foi consagrado o príncipe do púlpito querubim. Eu ouvi um profeta falando comigo, um grande homem de Deus, falou para mim assim, ó. Eu conheci um apóstolo conhecido no Brasil, que um outro, que era um bem conhecido, muito conhecido no Brasil, esse outro homem. Foi lá e fez uma proposta para um outro líder no Brasil. Eu te consagro a querubim se você me dá tantos milhões. E eu sei que o homem que estava falando comigo era um grande homem, muito conhecido no Brasil. Ele cobra no Brasil para consagrar as pessoas a apóstolos e a querubins. E tem um bando de, desculpa a palavra, vou chocar vocês aqui que é um pouquinho pesada, otários. Que caem nessa barganha mundana de homens carnais, que um dia foram quentes, mas os mornos, ao conquistou tudo que queria. Sacrificavam, eram santos e deixaram de ser santos. Oravam e deixaram de orar. Morno. Foram grandes homens de Deus, mas abandonaram o fundamento da santidade, da simplicidade e da verdade. Irmãos, o anjo do Senhor está aqui. Deixa eu falar. Posso falar? Posso pregar ou não posso? Morno. Duas coisas podemos colocar aqui quando a pessoa é morna. Aqueles que começam frio, todos começam ali frio, e começam a esquentar fogo. Coloca a lenha para pegar fogo. Tem que sacrificar, a lenha é teu sacrifício, é a sua vida. São aqueles que começaram a sacrificar, mas pararam no meio do caminho. Retrocederam. Jesus disse, aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Chegaram num ponto aqui e falei assim, peraí, eu não aguento mais o evangelho, estou sacrificando tanto. Sabe uma coisa? Esse negócio de lutar muito não é muito comigo não. Vou procurar outro tipo de mensagem e vou sentar e vou ficar um pouquinho mais quieto na minha vida. Mornos. Oravam, sacrificavam e por algum motivo enganoso
abandonou sua posição de guerra e de luta. Bem-aventurado é você que está lutando uma vida de oração, que você está perseverando no verdadeiro evangelho. Bem-aventurado o que perseverar até o fim, porque esse receberá a coroa da vida, esse receberá seu galardão, e o que perseverar até o fim será salvo. Sabe por que muitos se tornam mornos? Fala por quê? Não tem uma visão clara do evangelho e do futuro que Deus tem para a sua vida. A visão do mundo tem contaminado, tem competido com a visão celestial. Isaías já era um profeta, mas um dia ele teve uma visão celestial tão gloriosa que elevou o nível de um profeta na terra. Elevou o que ele era. Se você não tiver uma visão clara do teu chamado, se você não tem uma visão do evangelho da salvação, se você não entende a visão do evangelho para a sua vida, você pode se contaminar com qualquer tipo de dualidade, de visões corrompidas desse mundo. As pessoas, quando não têm uma visão do que é certo, do que é verdadeiro, quando elas não olham para um modelo genuíno, elas olham para aquilo que é corrompido, elas se corrompem. Fala, precisamos de uma verdadeira visão do evangelho. Você também precisa, fala, eu preciso da minha visão celestial. A visão que Deus colocou na tua vida faz você sacrificar, vir de tão longe, sentar aqui dentro, limpar, trabalhar, lutar, se dedicar, porque você tem uma visão. Se você perder a visão, tu fica morna. Eu tinha uma visão do meu chamado. Quando o Senhor me chamou, fui batizado com o Espírito Santo, a visão começou a me ser revelada. Me revelava em sonhos, pelas profecias, eu buscava, Deus falava comigo, falava no profético comigo, Deus começou a falar comigo, me dá uma visão do meu chamado. A convicção da visão para onde eu estava indo foi tão forte, irmão, que eu não parei por nada nessa terra. O diabo fez de tudo para roubar a visão que eu tinha no meu coração. Tudo! Eu lembro uma época que eu estava no meio de um grupo de judeu, meio messiano, tudo meio místico, mornos. Eles lutavam tanto contra mim, eu era bem jovem. Tinha em torno dos meus 23 anos de idade. Era tanta pressão que um dia eu fui para o meio do mato. E eu fui orar, eu ficava o dia inteiro no meio do mato, na chácara, orando. Que povo terrível era aquele. E eu falei um dia com o Senhor, tu é que me ensinaste o evangelho que eu carrego. E eu chorando, falei, Senhor, eles estão no engano. E eu verei a tua glória, eu creio que o Senhor se manifestará aqui, tu é comigo nessa terra. Demorou 40 dias de luta. Mas depois de 40 dias... Quando começou a chegar os grandes guardiões do céu, os anjos na terra, como aquele lugar, começou a bater tudo que tinha em resistência, o mover do Espírito caiu sobre a minha vida naquela igreja. Irmão, eu vi onda do poder de Deus cair naquela igreja, todos os membros, o povo sendo batizado com o Espírito Santo, todos os tipos de milagres, até macumbeiro na igreja era curado. A igreja lotava naquele lugar. Eu cheguei na frente do pastor, eu falei, Jesus Cristo é o Senhor, que não podia nem falar o nome de Jesus. Eu creio no Espírito Santo e é Ele que está operando a tua igreja. Ele falou assim, depois de tanta resistência, ele falou, amém, Rob, você está certo. E fui embora de volta para o Rio de Janeiro. 40 dias de sofrimento naquele lugar. Mas eu venci a guerra. Porque eu tenho uma visão celestial. Sabe porque eu prego, sou convicto que eu prego? Porque eu recebi essa visão do céu, não recebi dos homens, irmão. Paulo diz, eu não consultei carne e sangue para pregar o evangelho. Quando o Senhor se revelou a mim, eu parti direto para a Arábia. Eu fui para onde Ele me mandou. Você precisa de uma visão do que Deus tem na tua vida. Crente que não tem uma visão do que Deus tem para ele, não conhece o seu chamado, não tem uma visão do verdadeiro evangelho, eles se tornam mornos, o diabo distrai, o diabo quer cegar a tua visão espiritual, onde cega estava cega, e Jesus falou, eu aconselho que tu compre colírio de mim, para que tu volte a enxergar. Volte a enxergar, igreja. Isso que Paulo diz no livro de Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Ele resplandecerá sobre ti. Desperta, ó tu que dorme. Se tem algum orgulho no teu coração, se tem alguma vaidade, se tem algo te pedindo enxergar claramente o que Deus tem para a tua vida, aquele que é humilde, que é santo, que é verdadeiro, glorioso, fiel, aquele que chama e é fiel à sua palavra, tire essas dualidades do teu coração, desperta as áreas adormecidas da tua vida, volte a ser mais santo, volte a orar mais, volte a fazer as obras santas, volte a vir com alegria para a igreja, volte a clamar com alegria, volte a adoração com alegria. Não vamos deixar Satanás roubar nossa alegria. Não seja morno. Então nós temos aquela visão daqueles que começam frio, vai se esquentando, começa a lutar, opa, vai com alegria, mas tropeça, se escandaliza com Jesus, se escandaliza com o homem, fica olhando para o homem, vai se tornar morno.
Siga exemplos de justiça. Esses vocês têm que olhar. Hebreus capítulo 13. Siga o exemplo daqueles que venceram. Não serve mais de exemplo para você? Meu filho, vai olhar para outro. Se eu ficasse olhando para aqueles que não eram modelo, não chegaria aqui. Eu tive que olhar para o meu modelo celestial. Olhei os grandes homens de Deus, os testemunhos das nações que eles alcançaram. Falo, eu creio nisso. Coloque os seus olhos aonde há um modelo celestial para a tua vida. Não tenho a visão do que eu quero ser. Meu filho, olha para aquele que você um dia quer chegar lá. Olha para os grandes homens de Deus, jovenzinho. Meu Deus, me usa como eles. Aonde estão os seus olhos? Os olhos da Odisseia estavam no mundo, mundanismo, materialismo, riqueza. Nós profeticamente fomos fazer uma análise. Hoje estamos vivendo o último período profético dos últimos dias. Agora nós já estamos nos últimos dias. Laodiceia era a última igreja, a 7ª igreja. O ciclo se fecha ali. O que nós mais vemos hoje? Nunca houve em toda a história da humanidade tanto cristão no mundo, tanta riqueza dentro das igrejas, mas ao mesmo tempo, tanta pobreza espiritual e falta de santidade no meio das igrejas. Infelizmente, os encantos dessa era, os líderes que se deixaram ser manipulados por diabo se tornaram mornos. Eram santos, faziam obras santas, eram justos no altar, mas o sistema entrou, começaram a entender que aquilo era uma fonte de dinheiro. Usar o povo, a ovelhinha, para arrancar a sua lã, para fazer dinheiro.